Vamos embora fazer mais uma live dessa jornada acontecer. Agora uma live extra. Não tava na programação essa live, mas ela é tão importante e aí a gente organizou. Eu e Dr. Wagner para falar sobre o leite. Querido Dr. Wagner já tá aqui. Vamos botar já o recado aqui da live, né? Pra gente poder fazer um momento bem importante, tá? Porque é muito controverso se o leite é ou não um bom alimento, né? Fogo no parquinho vai rolar. Então, vamos chamar bastante gente pra cá, porque essa é uma informação muito, muito importante que a gente precisa de vocês aí pra compartilhar. Então, galera, ó, manda coraçãozinho, manda aviãozinho, manda pra geral, porque esse cara é bom demais. A gente precisa ter bastante gente aqui pra recebê-lo. Ele já tá aqui com a gente. Leite é ou não um bom alimento? Existe muita controvérsia científica, então, meu Deus, né? E a gente vai... Nós somos dois rebeldes, né, Wagner? Vamos botar fogo nesse parquinho hoje. Mas trazer informação para vocês pensarem. Informação para vocês pensarem. Ó, a Nancy falou, vaquinha só no pasto. Isso mesmo. Adoro, adoro. Vamos, galera, corações, corações. Muito, eu vou mandar aqui, ó, pra geral no aviãozinho. Peguem o aviãozinho, manda pra geral, porque leite, meu amor, tá na boca do brasileiro, do mundo inteiro, né? Então a gente precisa espalhar essa informação. Isso aqui é algo de utilidade pública. Então, vem junto, ó, já saí disparando para minhas contatos tudo aqui. E vem com a gente, porque isso aqui é uma live extraordinária. Eu já tava aqui hoje de manhã, passei 2 horas aqui, é uma coisa séria. Amanhã de manhã, 8 horas da manhã, tô conectada de novo. Tem gente que fala que eu estou vivendo no Instagram, e é verdade, tá? E ó, eu tô em outro celular, porque hoje de manhã deu pau, né, aquela coisa. E quando a gente então fala de assunto polêmico, é mais que o tio Mark não gosta muito, parece. Mas vamos mandar vibrações aí pro negócio, né, funcionar. Então vou botar o Dr. Wagner aqui pra dentro pra gente poder massa sobre a indústria do leite. Vamos lá. Hoje vai ser... Oi, Cláudia. Ô, querido, tudo bem? Nós aí de novo. Tudo ótimo. Estamos aqui de novo. Muito obrigada. Eu sei que Firmes e fortes. aí tá puxado, aqui tá puxado, mas esse Tá assunto é um puxado. assunto que pede reforços, né, Wagner? Então, Na verdade, é um assunto extremamente polêmico, mas eu acho que o que você falou, utilidade pública, poder mostrar para as pessoas algumas coisas que existem fora do que elas conhecem, para que elas julguem por elas mesmas se tudo faz sentido, o que faz sentido, o que não faz. Eu acho que essa é a grande sacada do Instagram que o tio Mark deveria adorar, não é? né? Eu também acho. Eu acho. O tio Mark deveria. Vamos escrever uma cartinha pro tio Mark, né? Mas, ó, Rapaz, toma aqui. muito bom. Querido, muito obrigada pela tua disponibilidade mais uma vez. A gente estava aqui junto semana passada, se eu não me engano, né? Sei lá, tantas vezes. É. Semana passada 2 vezes, porque eu fui na live e depois dei aula para vocês aí na tua comunidade. E é muito bom a gente poder trocar, né, essas ideias. E eu acho bem importante isso que tu falou. As pessoas precisam tirar as próprias conclusões, né? Porque este é um tema que cientificamente é muito controverso, e a gente falou sobre isso essa semana, né? Até para poder programar essa live e tal. E as pessoas precisam experimentar em si. A real é essa, né? Então, vamos botar primeiro essa polêmica na jogada aqui, em termos de tu que é um cara aí, que até que tu te apresentasse, né, Wagner? Tem gente que ainda não te conhece. Fala das tuas credenciais e da tua experiência no meio acadêmico também, para as pessoas saberem que, né? Não é qualquer pessoa que está na minha frente agora, gente. Presta atenção no currículo desse cara. Tá, na verdade é assim. Eu sempre tive uma paixão muito grande por ciência, desde pequeno. E aí, quando eu me vi, estava fazendo química. Então, eu fiz técnico, bacharel, saí do bacharel, fui fazer um mestrado em físico-química, saí do mestrado, fiz algumas coisas e tal, e depois um doutorado em ciências, ambos na Universidade de São Paulo. E nesse meio tempo eu adoeci, trabalhando demais e tal, e seguindo conselhos do tipo, coma de 3 em 3 horas, leite desnatado com aveia é muito bom. E fui seguindo, arroz integral, 7 grãos, 20 grãos, sei lá quantos grãos. Fui seguindo.
e vendo os meus marcadores sanguíneos cada vez piores. O que acontece? Dentro do mestrado, do doutorado, eu tive um treino muito importante de como garimpar a literatura científica e julgar a pertinência. Por exemplo, você vai lá e lê um resumo de um artigo científico. Aí você vê qual foi a metodologia, mais ou menos no resumo. Depois você pode ir lá na metodologia, ver o que os caras fizeram e se o método que eles usaram faz sentido. Então, por exemplo, assim, às vezes eu estou em banca de mestrado ou de doutorado e eu vou analisar o trabalho, eu TCC, vou analisar o trabalho, e aí o cara fala assim na metodologia, olha, o objetivo do trabalho é vou para a Lua, para ser didático, eu vou falar aqui, vou para a Lua. Aí o cara fala assim, bom, para a Lua, meu método vai ser construir um skate, e com esse skate eu vou pôr rodas, não sei o que lá. Aí você fala assim, ir para a Lua, esse método não funciona. Entende? Estou falando bem grosso modo, mas você começa a perceber incoerências. E mesmo nos grandes artigos, tal, tem esse tipo de coisa. Ou interpretação errada dos dados. E aí eu comecei a me apaixonar por isso. Comecei a procurar erro conceitual em tudo quanto é lugar. Em química, em física, em biologia, na medicina. Né? E comecei a fazer coisas, incursões nessas áreas. Então, julgar o discurso. O que está por trás de um discurso? Quando o cara fala que tal coisa é boa ou tal coisa é ruim, eu faço uma análise do discurso. Por que esse discurso é feito? O que sustenta esse discurso? Né? Então, basicamente, um pouquinho. A gente vai discutir, tem muita coisa para discutir. A gente vai discutir um pouco do que se tem, né? A respeito do leite. E a gente podia ficar aqui quanto tempo, né? Então, um pouquinho do que eu vou trazer hoje aqui na nossa conversa, assim, você está sempre dentro do escopo do que eu vou falar, esse passado, em que eu não tinha resultado seguindo esses conselhos, eu tive que estudar, porque eu sabia fazer isso, né? E interpretar a literatura e buscar um caminho para mim. Eu encontrei esse caminho, tive excelentes resultados. Para ter uma ideia, eu tive triglicérides na casa dos 400, dos 540. Caraca, bicho. Eu não tinha sangue, eu tinha graxa, Sim. né? E hoje meu triglicérides é 82. Meu HDL era 33, hoje meu HDL é 65. Homem com HDL 65 é muito difícil, né? E para mim pouco importa o LDL. Estava conversando isso hoje com o povo. Aham, eu concordo. Pouco importa o LDL se esses outros marcadores estão legais. E se o LDL estiver muito alto, eu vou dar um jeito de descobrir por que meu fígado está elevando o meu LDL. Aham. Né? E às vezes o leite também ajuda muito a dar uma elevadinha no LDL. Tá? Então tem muita coisa aí, né? Então, Cláudia, me apresentando aí para quem não me conhece, não me conhecia ainda, basicamente é isso. Né? Aí, assim, fui fazer naturopatia, né? Fui fazer medicina natural. E aí eu percebi que o que eu sabia de bioquímica dentro da medicina natural me ajudou e explodiu minha cabeça, né? Então, desse ponto de vista, disso aí que eu parto aqui com as minhas colocações e pensamentos. Excelente, excelente. Wagner, a gente tá. Essa semana me compartilharam um estudo que aí eu te mandei, né? E aí surgiu toda essa ideia de falar sobre essa questão do leite e tal. Em termos da ciência, existem artigos que mostram que o leite é inflamatório. Eu vou mostrar esses artigos amanhã na aula, inclusive, um deles. Existem artigos que falam, não, o leite é anti-inflamatório, e as pessoas ficam assim, o que que eu faço? Quem que eu sigo, Uhum. né? E a gente, acho que a gente tem várias falas que são incomuns, né? E por isso que a gente está nessa junto também. E a gente concorda os dois por ter experiência pessoal, experiência clínica, atendendo pessoas, que a clínica ela é soberana a qualquer artigo, né? Então, assim, como o Wagner mesmo falou, o histórico dele aí, ele nem comentou agora, mas a família dele toda diabética e tal, e ele estava indo seguindo nesse caminho, e por isso que hoje ele fala tanto para diabéticos e pessoal com resistência à insulina, ele descobriu o caminho dele que faz sentido e que tem também embasamento, né? E isso acaba sendo uma militância aí para ajudando muitas e muitas pessoas. Então, e o que eu estava falando hoje de manhã na live que eu fiz com a nutricionista também, a gente tocou rapidinho nesse assunto, e aí surgiram muitas perguntas, sempre surgem, né? Dessa questão, cara, experimenta em você. E eu gosto muito, tu fala isso para as pessoas também, né? Experimenta em você e vê se para você faz sentido. Que não tem artigo Sim, científico no mundo que vá ser mais forte que isso, né? sim. E você tem bastante experiência com isso, e aí eu já engato em outra pergunta para você já, porque tu explica muito bem essa questão
da glicemia do leite, né? E como toda a minha Uhum. fala e a tua também é baseada em controle de inflamação, e se a carga glicêmica alta aumenta a inflamação, logo, por este caminho, o leite é inflamatório. Então, discorre aí um pouco sobre isso que eu botei na mesa agora. Tá. Seguinte, uma das coisas que é muito estranho, difícil para as pessoas entenderem, é a questão da lactose. Então, por exemplo, eu vejo muito diabético falar assim: ah, eu uso leite sem lactose. Quando se diz leite sem lactose, o que vai reverberar, vai passar na cabeça da pessoa que talvez não está tão próxima desse conteúdo, não estudou esse conteúdo, fez um ensino médio, às vezes nem fez o ensino médio, e lá no ensino médio não se discute essas coisas dentro de Não. curso de química, Nem mesmo na né? faculdade, Eu dando né? aula Nem de... mesmo na É, faculdade, às vezes, né? Quanto mais no ensino médio. exatamente. Eu dando aula de bioquímica no ensino médio, eu discutia isso direto com eles, direto com eles. Se tiver algum ex-aluno aí, capaz que vai até comentar, não sei. Mas, assim, às vezes eles me seguem, né? E de repente alguém entrou nessa live. Mas o que acontece? A impressão que se tem, quando eu comecei a estudar erro conceitual, eu comecei a enxergar esse tipo de coisa. Se o leite é sem lactose, a lactose foi retirada. Essa é a ideia que passa na cabeça das pessoas. Sim. Ok. Só que não é isso que aconteceu. Esse leite sem lactose, ele tem lactase. Então, a enzima lactase, ela quebra a lactose em glicose e galactose. Então, um leite que é sem lactose, ele tem a lactose que foi um disacarídeo, ele foi decomposto em 2 monossacarídeos, glicose e galactose. Ok. Quando a pessoa bebe esse leite, então ela está bebendo glicose e galactose. Se ela tiver enzima chamada galactoquinase, o que ela vai fazer é quebrar a galactose em glicose. Porque galactose é glicose mais glicose. Certo? Então, o que acontece? A lactose não saiu e sobrou um vácuo. A lactose saiu e sobraram 2 coisas. E o corpo Dois vai processar açúcares, isso. Então, veja, né? a pessoa que toma um leite sem lactose, está tomando um leite com glicose e galactose. A galactose, por sua vez, vai virar glicose. Isso vai subir glicemia. Então, me assusta isso. Se eu pudesse, eu falava sempre isso para os alunos. E falo isso para os meus alunos de graduação, porque eu dou aula numa faculdade. E eu formo futuros professores e eu quero que eles discutam isso que a gente está discutindo agora aqui. Então, eu formo pessoas com uma visão para entrar nesse mercado de professor de química, por exemplo, de bioquímica, mas discutindo com a população esse tipo de situação. Uhum. Olha, o leite sem lactose, tem isso, tem aquilo. De vez em quando eu estou lá colocando isso nas minhas aulas, discutindo isso com eles, porque eu formo professores, além de formar químicos também. Né? Então, eu tenho essa parte da minha vida próxima da química, da minha parte acadêmica inicial, ainda relativamente forte. Então, o que acontece? As pessoas precisam saber disso. Então, quando a gente faz uma postagem que fala do leite, fala do queijo, o cara fala assim, e me responde: escuta, eu como queijo, minha glicemia está normal. Uhum. Quando eu escuto a palavra normal, eu me arrepio todo. Por quê? Porque o que é comum ficou normal. Uma pessoa saudável, com pâncreas saudável, com tudo muito bem, deveria acordar e medir a glicemia, e a glicemia estar entre 70 e 77,5. Preferencialmente, num nível mais alto de busca de saúde, de 70 a 73. Aí o cara acorda e fala: minha glicemia está 98, Sim. até 99, está normal. Então o queijo não me afeta. Nesse quesito, existem outros quesitos. Eu estou aqui, ó, uma série de artigos. Uma série de artigos. Mas assim, então é isso. Aí tem artigos mostrando o seguinte: o cidadão não tem intolerância à lactose. Ou seja, a intolerância à lactose é um fenômeno enzimático, falta da enzima lactase. Digamos que ele não tenha. Eu diria que uma parte muito pequena da população não tem. Eu diria que em maior ou menor grau, todo mundo tem uma certa intolerância à lactose. Mas, digamos que ele não tenha. Se ele não tiver a enzima galactoquinase,
ele vai ter um problema com a galactose, porque ele não converte a galactose em glicose, e aí vai surgir uma coisa chamada me fugiu o termo agora, galactitol, extremamente tóxico e pode dar catarata. Então, leite pode dar catarata. Aí eu entro na literatura hoje para dar mais uma olhada e encontro o seguinte, olha, ainda não bater o martelo se leite dá catarata. Só que você entra no outro artigo e diz assim, quando você tem galactitol demais na tua corrente sanguínea, você tem um ataque você tem um ataque na lente do teu olho. Você vai ter catarata. Então, assim, é muito doido isso para mim. Não sei se eu floreei demais, mas, Não, assim, eu queria dar acho um que tá panorama geral. excelente. É excelente, as pessoas precisam entender isso. E aí surgiu aí uma pergunta: ah, então é melhor tomar leite com lactose, né? Porque você explicou em relação aos lac-free da vida. Galera, não, porque não é só isso, né? A gente tem várias outras questões envolvendo leite. Essa questão do lac-free foi importante ser trazido porque foi uma solução da indústria para a galera que tem alergia a lactose, desculpa, né? A lactase é a enzima. E aí eles. Exato. E por quê? E aí eu acho importante você trazer, aí vamos trazer outros pontos, né? Por que que você afirma que são poucas pessoas que têm o estoque de lactase bom? Claro, meu, a gente é humano, a gente não é bezerro, né? Porque o leite de vaca ele foi feito para o bezerro, não foi feito para o ser humano. O ser humano é um mamífero primitivo superior que continua, é o único, né, que continua mamando depois da vida adulta. Um leite que nem foi feito para nossa espécie. Então, é claro que tem estoque e esse estoque acaba, né? Então, assim, e aí a gente entra nas outras questões envolvendo os problemas do leite. A gente entra em questões de antibióticos presentes no leite, que isso mesmo tu levantou, e vamos levantar essa febre mesmo, porque aí entra a questão, uma galera vem para cima de mim, porque circulou um post meu sobre o leite justamente falando disso e várias outras coisas, metais pesados, a visão da medicina chinesa em relação a isso, que eu vou explorar bastante na aula de amanhã, nem vou ocupar o nosso tempo aqui para poder você poder ter mais tempo. Então, tem a caseína, que é a proteína do leite, que é inflamatória também. Então, cara, tem tantas questões contra que é difícil defender, né, esse alimento. Então, ainda mais quando ele já vem ultraprocessado aí nas embalagens que a gente compra no supermercado, que aquilo ali não poderia mais ser chamado de leite, aquilo é bebida láctea, né? Empacotado dentro de uma caixinha que tem metais pesados. E a gente está consumindo isso achando que é normal, né? Porque tem artigo falando que é tudo bem. Então, assim, tem essas outras questões todas, né, Wagner, para a gente botar na mesa para poder ser Uhum. discutido, para a população acordar e fazer uma decisão. Aqui a gente não, a gente está trazendo é importante falar isso. Aqui a gente está trazendo conhecimento. Você vai fazer com o conhecimento o que você quiser, galera que está assistindo. Cara, a vida é tua, o corpo é teu, a saúde é tua, né? Tu vai fazer o que tu quiser, porque não adianta vir brigar com a gente, né? Uhum. Você faz uma escolha, mas a partir do momento que você tem conhecimento, você faz uma escolha mais consciente. Vou continuar Uhum. ingerindo isso ou vou tirar isso na minha vida porque parece que não faz muito bem, né? E aí a escolha é Uhum. sua. Então, em relação a essa questão, vamos botar o antibiótico aí na mesa, porque a galera veio com todas as pedras na mão, quem é produtor de leite em cima de mim, falando que tu tá desatualizada demais em relação à legislação, porque se é encontrado antibiótico no leite, isso é descartado, a gente não pode comercializar e você teve uma experiência diferente aí na tua pesquisa, né? Então, fala um pouco sobre isso, Wagner. Eu acho isso muito importante. Tá. Antes de eu falar isso aí, só retomando um ponto que ficou para trás, quando você pega a enzima lactase que você compra na farmácia, tritura ela e põe no leite com lactose, você tem um pico de glicemia no leite. Então, por exemplo, eu já fiz experimentos desse tipo medindo com glicosímetro. O que eu vejo? O glicosímetro endoida. Ele endoida e escreve, aparece HI para mim, HI. Quando eu coloco no leite sem lactose, ele também endoida, do mesmo jeito. Então, o que acontece? Os dois leites são iguais. O que vai diferir? Um tem a enzima lactase dentro dele. O outro, se você tomar, se você Opa, opa, você travou.
Peraí, vamos ver se. Ai, vamos ver se o Wagner volta. Fui eu que travei ou foi o Wagner, gente? Dá um retorno aí, por favor. Opa, voltou. Voltou, Eu tinha voltou. sumido, né? Tinha travado. Parecia uma coisa que escureceu a tela do meu celular. Eu falei, o que que aconteceu? Tá, beleza. Eu não sei quando vocês ouviram, mas o que eu estava dizendo é que os dois leites são iguais. Sim, Com lactose e sem lactose. A diferença é que o leite sem lactose tem a lactase lá dentro e o outro leite, se eu tiver intolerância, eu vou ter que tomar lactase. Ou, se eu não tomar lactase, eu vou ter os problemas de quem não digere a lactose. Então, eu acredito que os dois estão no mesmo, com relação à glicemia, com dano, a mesma coisa. Certo? Você tinha pedido para eu falar um pouquinho sobre antibióticos no leite. É fato que a legislação obriga as empresas a não comercializar um leite que tenha antibiótico. Né? Mas eu encontro artigos em que as pessoas amostram, fazem amostra, tiram amostras de leites e detectam antibióticos lá. Por que isso acontece? Porque a mastite, que acho que é o mais frequente, o que mais traz uso de antibiótico no gado, é a mastite. Em segundo lugar, se eu não me engano, diarreia. Então, eles podem fazer uma aplicação muscular ou uma aplicação intramamária. Então, o que eu fico pensando? Uma coisa é a legislação, outra coisa é o controle rigoroso que está acontecendo. Quando você aplica o antibiótico no gado, existe um período de quarentena que esse gado precisa ficar para você ter isso eliminado. Né? Então, quando alguém vem e faz uma crítica, mas existe uma legislação, a gente não pode fazer. Tá, existe legislação para um monte de coisa que não é cumprida. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que... Ou seja, até quando a gente tem que ser cegamente... Confiar cegamente? Até que ponto? sim. Até que ponto a gente tem que ser extremamente tolerante? Uma outra coisa que me chama a atenção também. Por exemplo, nos meus cursos, eu tenho que falar, às vezes, de química ambiental, de contaminação ambiental. Então, por exemplo, eu sei que tem a CETESB, que vai atrás de contaminação ambiental, que multa, que faz X, Y, Z. Eu trabalhei num polo petroquímico. E eu sei que a gente descartava, isso doía no meu coração, descartava águas para o meio ambiente que não estavam totalmente adequadas. Sabe quando isso é feito? De madrugada. Eu não tinha controle sobre isso. Né? Mas eu via, eu fazia eu tirava a amostra, essa amostra era analisada, e eu percebia isso. Então, uma coisa é legislação, a outra coisa é o que acontece de fato. São duas coisas completamente diferentes. Ou seja, nós, no Brasil e em outros países, sabemos que legislação por si só não garante que eu vou colocar na minha mesa um leite que não tem antibiótico. Ponto número 1. Ponto número 2. Existem N empresas fazendo isso. Até que ponto elas controlam isso? Ponto número 3. Esses órgãos colocam um limite tolerável, que não é zero. Exato, é importante demais Então, por falar isso. exemplo, eu vejo lá, CETESB, limite de coliformes fecais na água. Ah, tá. Tolerável. Coliforme fecal, para mim, é uma bactéria intolerável. Então, se alguém falasse para mim, olha, você tem esse copo aqui, e aqui nesse copo tem uma água com uma quantidade tolerável de coliforme fecal. Eu não bebo. Uhum, Ponto. uhum. Então, o que acontece é que as pessoas rebatem, mas elas não param nem para pensar se o que elas estão falando faz sentido. Ah, será que eu estou sendo rigoroso demais? Não sei. O nosso mundo fez concessões, 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 e hoje a gente vive num mundo intoxicado. Você não pode comer um atum, tá cheio de mercúrio. Uhum. Tem uma charge que saiu outro dia no jornal, que era assim, era um peixinho desse tamanho, pequenininho, mas era um atumzinho, por exemplo, um negócio assim. A ideia era essa. E o cara precisava de um guindaste para erguer o peixe. Você já vara de pescar no erguido tão pesado que o peixe, tanto metal pesado tinha lá. Era uma brincadeira que alguém fez, algum cartunista fez. Então, isso está até em brincadeira já de cartoon. Então, eu acho que está na hora de a gente começar, talvez, a fazer um caminho inverso. Uhum. Né? E a gente tem artigos relatando que... Né, eu até separei aqui alguns... eu não anotei agora aqui o nome dos artigos, mas isso aí a gente acha fácil na internet. Mas falando muita coisa. Por exemplo, pesquisadores em Sergipe, na cidade aqui da Ban,
foram em 6 propriedades e não encontraram tetraciclina nas amostras, mas encontraram, por exemplo, beta-lacta, beta-lactânicos. Escrevi aqui um garrancho, o O tipo que é isso? Nem sei o que é beta-lactânicos. isso. O que é isso? Explica aí pra gente. Beta-lactâmicos são antibióticos. Já vi em alguns lugares em que eles aplicam, alguns artigos dizendo que eles aplicam um medicamento chamado Mustifin e o Gentatec. Eles têm benzilpenicilina, sulfato de hidroestreptomicina. Existe um período de quarentena para você poder tirar leite desse gado. Então, assim, tem artigos A falando gente sobre está isso, que a consumindo, contaminação né? existe. A chance da gente estar consumindo isso sem saber, mas agora a gente já Existe. sabe, é grande, não é pequena, ela não dá para É, ser ignorada, né? Então, é algo a ser realmente considerado. E aí existe. saiu um estudo grande em 2021, ano passado, que eu até vou trazer esse estudo amanhã na minha live, com certeza tu já deve ter tido acesso a esse estudo, que é a presença de metais pesados, foi uma revisão sistemática não é qualquer estudo, pega vários estudos e estuda, né, da Uhum. presença de metais pesados no leite ao redor do mundo inteiro. E aí, quais são os Sim. metais pesados que foram encontrados? Alumínio, chumbo, cádmio, cobre. Galera, intoxicação pesada com metais pesados. A gente tá fugindo de metal pesado assim, né? A gente tá vivendo num planeta, a gente até falou sobre isso semana passada, né? Todos intoxicados, porque a gente conseguiu intoxicar o nosso ar, a nossa água, o nosso solo, né? E assim, não existe mais. Isso é uma visão drástica, tá? Mas é importante da gente falar isso para poder sair do mundo da fantasia que não, a gente tá, né? Tá tudo bem, não tá tudo bem. A gente Uhum. finge que come orgânico hoje em dia, né, Wagner? Mas é melhor do que comprar cheio de agrotóxico. Mas por que finge? Porque a fazenda do lado tem agrotóxico, da fazenda orgânica. Então o solo está contaminado. Então é muito difícil isso hoje em dia. E ainda mais quem nem se preocupa com consumir orgânico, ou que fala que não tem condição, enfim, né? Porque eu acho. E por que que eu falo que fala que não tem condição? Porque é você, se não tá na linha da miséria, é você estar investindo em outra coisa do que no orgânico. Então pense no que você está investindo, né? E aí, mas aí fala, não, então se tá tudo contaminado, eu vou comer o cheio de agrotóxico mesmo. Porra, aí tem níveis de contaminação, né? Então, assim, é algo sério, isso aqui é algo muito sério, pra gente poder ignorar, né? E aí, isso, claro, tá presente nos os metais pesados mais fortemente, presente em tudo quanto é caixinha, e tudo quanto é líquido que vem naquelas caixinhas Tetra Pak. Tá? Claro que é diferente de você lá pegar direto da vaca, se você tem uma vaca. Claro que é muito diferente do leite que você compra, do leite, entre aspas, que você compra no supermercado. Que é o que a maioria das pessoas fala. Aí vem outra pergunta que eu recebo sempre, que eu recebi hoje de manhã. E o leite em pó? Cara, o leite em pó você está comprando em lata de alumínio. Você está comprando em saco de alumínio. Isso, né? Então, nesse caso, não resolve nada. Enfim, cara, o que que tu acha disso tudo, assim, que começa a ser um cenário tão desesperador que sobra assim, meu, pra onde a gente vai, né? Na verdade, me assustou muito isso desde 98, porque quando eu entrei no mestrado em 98. Meu mestrado foi despoluição de corpos d'água. E que corpos d'água eram esses? Corpos da rios, lagos, que tinham mercúrio. Então, por exemplo, a população ribeirinha lá na Amazônia, em região de garimpo, em algum lugar que tem região de garimpo, eles se expõem muito a peixes contaminados por mercúrio. Por quê? Porque a pessoa aspira o leito do rio, e aí vem pepita, vem pedra, vem tudo quanto é coisa. E aí eles peneiram isso de alguma forma para separar o ouro do cascalho. Eles usam mercúrio, aquele de termômetro, o antigo termômetro. E o mercúrio ele forma um amálgama. Então ele vai e faz o amálgama com o ouro. Aí você consegue retirar esse amálgama, porque ele é líquido. Você retira o amálgama do cascalho e você aquece esse amálgama, vaporiza mercúrio, olha isso. E aí você separa o ouro. Só que boa parte do mercúrio que é jogado ali para fazer o amálgama, ele vai para o fundo do rio, porque ele é mais denso que a água. E lá existem micro-organismos que fazem a metilação do mercúrio. Então, eles transformam o mercúrio em metilmercúrio.
e em dimetilmercúrio. Agora, olha que coisa doida, eu quero amarrar com uma coisa que você falou aí. Tanto o metilmercúrio quanto o dimetilmercúrio são lipossolúveis. Para quem não sabe o que é solúvel em gordura. O que significa? Que você come o metilmercúrio, ele fica fixado na gordura. Então, o peixe, por exemplo, tem acesso a um fitoplâncton, come lá o fitoplâncton. Então, a gordura do peixe vai ter dimetilmercúrio. Para quem gosta de pesquisar mais e tal, se for na internet digitar mal de Minamata, uma coisa que aconteceu na Baía de Minamata, no Japão, você vai ver coisas assim muito assustadoras com relação ao dimetilmercúrio. É um veneno poderosíssimo que ataca o sistema nervoso central. Então, o que eu acho de tudo isso? Que a gente tem um mundo extremamente poluído, que essa coisa do orgânico pega muito para mim, porque o cara da fazenda aqui que não é orgânica está do lado do cara que é orgânico e um acaba o vento, um acaba contaminando o outro. Só que eu acho que se você come uma carga menor, se Claro. você o teu corpo consegue lidar muito melhor do que com uma carga maior. É dose dependente. E você vai precisar de muito menos glutationa, que faz parte, é muito importante no fígado, né? Faz parte do processo detox do fígado. Você precisa de glutationa, entre outros nutrientes, que são muito importantes para detoxificar. Então, eu acho que faz todo sentido, mesmo nesse mundo bagunçado, contaminado, não sei o que lá, ter um orgânico que não é tão desprovido, descontaminado assim, né? Mas a gente está falando talvez em partes por bilhão. Uhum. Eu nunca vi nenhum artigo analisando isso. Se alguém algum dia vier pedir para fazer algum trabalho científico comigo nesse sentido, aí TCC, alguma coisa do gênero, eu vou querer investigar. Como é que a gente faz para saber quanto mercúrio tem lá? Porque eu investiguei na água, nas águas, quanto mercúrio tinha. Como que a gente faz para analisar? Por uma técnica de eletroquímica. Uhum. E é possível fazer, tem muita técnica analítica. Então a gente pode saber essas coisas. A gente está num século em que é possível saber essas coisas. Uhum. Né? É isso. Eu Excelente, acho é isso. excelente. Excelente. É muito bom isso que tu falou, cara. A gente é dose dependente, então quanto menos você consumir, melhor. E aí surge uma pergunta super importante que uma pessoa fez aqui, né? Ah, para nós adultos é mais fácil, mas e para criança? Aí eu vou responder primeiro e depois eu vou ter te passar. Gente, Tá. quanto mais tempo um ser humano receber alimentos que não são interessantes, com antinutrientes, maior a chance dessa criança se tornar um adulto doente antes do tempo. Cara, galera, pelo amor de Deus, para de intoxicar essas crianças, né? A gente tá tendo acesso a isso tudo agora, pô. A gente, quando era criança, tomava leite achando que tava arrasando, né, Wagner? A gente não tinha acesso a isso. Agora, um pai, um adulto que tem acesso a isso e que opta por continuar dando leite para a criança porque a Parmalat falou que, né, é importante. Gente, pelo amor de Deus, quanto mais tempo de exposição é dose dependente, aquela Bom, coisa, né? Quanto mais tempo pois de é. exposição, pior. Quanto antes a gente conseguir desintoxicar essas crianças, mais chance a gente vai ter de serem adultos melhores. E saibam, as nossas crianças vão ter um planeta ainda pior que o nosso, infelizmente. Porque o que a gente está falando aqui, ó, 155 pessoas estão ouvindo. E a raça toda, né, que está destruindo o planeta, que o Brasil tem a vergonhosa marca de ser o país que mais tem agrotóxico neste mundo. No atual governo, isso é importante ser falado porque isso é um problema de utilidade pública. 230 agrotóxicos que já tinham sido proibidos foram liberados novamente. A gente está literalmente destruindo o Brasil, né? Isso é grave, grave. Os produtos bons, porque não são aceitos na Europa com agrotóxicos, já não tem há muito tempo, vão para a Europa. O que fica aqui com a gente é a ralé, né? Então, isso é grave. Isso precisa ser discutido, precisa ser falado. Portanto, para o que a gente puder fazer mais cedo possível pelas crianças e por nós adultos é melhor. Não dá para achar que não, tá tudo bem, eu não quero ouvir isso, eu não quero. Cara, claro, cada um tem a sua escolha, seu livre-arbítrio, mas, né, a gente tá aí tentando acordar um pouco, né, Wagner? Passo a bola para ti. Não, pois é, eu acho que é uma carga gigantesca de agrotóxicos. A atrazina é um agrotóxico muito, muito importante no desenvolvimento de câncer e tal, e a gente vai encontrar isso em vários alimentos. E assim,
eu acho isso assustador, né? O Brasil ser o primeiro, o ranking mundial, tem uma série de agrotóxicos que são proibidos, assim, veementemente, e que estão liberados. Então, me assusta muito isso aí. E aí, você está falando de criança. Eu tenho uma fala que eu acho que parece fazer sentido. E aí, se vocês aí estão acompanhando, se a minha fala fizer sentido, eu gostaria muito de ver esse chat, hashtag fez sentido, ou faz sentido. Tá? É o seguinte, pergunta assim, mas é um absurdo o que você está falando, de tirar leite do meu filho, tirar leite de criança, que não sei o que, não sei o que lá. Tá bom. Eu tive experiência própria com isso, com leite na mamadeira, para minha filha, porque a minha esposa, quando nasceu a minha filha, desenvolveu uma coisa chamada síndrome de Crohn. E uma bebedora de leite, tá? A mãe dela é uma bezerrona, bebedora de todos os bebedouros de leite, café. Né? E depois eu vou dizer que eu fiz questão de anotar de um livro chamado Food Allergy, Alergia Alimentar e Intolerância. Intolerância. Alguns sintomas, né, interessantes aí para a gente pensar sobre adolescência, idade adulta, sinais e sintomas de problemas com leite. Então, o que acontece? Minha mulher não pôde amamentar. Eu trouxe uma menininha para casa e minha mulher ficou no hospital. E aí, o que acontece? Toca leite de vaca, porque eu dei NAN para ela e o NAN trancou o intestino dela num nível absurdo, ela chorava. Muito bem, dei leite para ela. Na verdade, minha mulher amamentou, o tempo que estava lá, alguns dias, 3, 4 dias, ficaram lá no hospital, por causa das complicações que a Cláudia teve. Tô xará. É. E aí, o que acontece? Tô xará. O que acontece? O cocô da nenê não tinha cheiro enquanto era amamentado pela mãe. Amamentada pela mãe. Entrou leite de vaca, o negócio desandou. Parecia que o vizinho em algum momento ia tocar a campanha e falou: escuta, troca a fralda dessa criança. Será que precisa de algum artigo científico? Precisa de algum jaleco branco? Um grande nutricionista aqui da internet? Não sei. Falar que isso é fato, ou a gente vê isso acontecer todo o tempo? Daqui a pouco a criança está comendo papinha, já está na idade de comer papinha. Você entra com a papinha cheia de glúten, e entre outras coisas, e as fezes têm um cheiro insuportável, e a digestão dela é péssima, porque fezes com cheiro insuportável, e a dietoterapia chinesa, a medicina chinesa fala muito disso, né, que é bem a tua praia. Uhum. Será que precisa de algum artigo para isso? Hashtag faz sentido, gente? Não sei. Se fizer, beleza. Se não fizer. Já teve aí, faz sentido total. Essa questão de a gente se observar, né? Isso é muito importante, né, Wagner? E Pois é. aí as pessoas ficam, mas então o que que eu vou dar para a criança? Galera, os leites vegetais, as bebidas vegetais, né? Porque leite, a denominação correta é só de vaca. As bebidas vegetais são extremamente ricas, tu tem muita experiência com isso, né? Porque o Wagner também, além Sim. de tudo, o cara é cozinheiro, cozinheiro de mão cheia, né, Amador. Wagner? Cozinheiro e adora Amador. fazer umas paradas aí dessa parede dele também, de construção. O cara Gosto é de um fazer isso. professor pardal, assim. Você não tem noção de como é que está esse ambiente aqui. Esse ambiente aqui, eu vou quebrar o protocolo um pouquinho. Dá uma olhadinha, ó. Vai lá. Olha isso. Tá em Agora, reforma, olha o que olha aí. tem aqui. Caraca, bicho. Olha o que tem aqui. Que loucura, que Dá para loucura. ver? Dá, tudo em reforma. Uma suquita, que evidentemente não fui eu, que eu não sou eu que estou trabalhando aqui, fazendo esse negócio aqui. Né? Muito Mas os bom, meninos estavam aí trabalhando hoje à tarde aqui e tal, tomaram suquita. muito bom, Então, o muito que bom. acontece? Eu estou no meio do caos, mas aqui é o melhor sinal de internet. Como eu estava com medo de não conseguir, né, participar legal com vocês, você viu que deu uma pipocada na internet aí. Eu vim para cá e estou nesse caos aqui. Sim. Né? Obrigada, Mas eu estou no obrigada, mesmo motivo. viu? Mais uma vez, ó, para agradecer, Wagner nem podia estar aqui, tá aí. Muito obrigada, tá? Eu sei que a vida tá bem corrida aí. Mas essa questão da criança, gente, ó, inclusive tem a Manu aqui, ó, da nossa comunidade de dieta que tá aqui falando, ó. Tem a experiência de não ter oferecido leite de vaca para minha filha de 2 anos e ela é super saudável. Gente, pelo amor de Deus, cara, desmistifica isso. Isso não existe, tá? Isso não existe que criança tem que tomar leite de vaca. Criança precisa ter acesso a vários tipos de nutrientes bons e as bebidas vegetais são incríveis. E aí,
dentre todas as bebidas vegetais, aqui eu vou compartilhar com vocês esse conhecimento que chegou a mim quando eu comecei a fazer. Eu virei vegetariano durante muito tempo, e aí eu fui fazer. Quando eu quis tirar o queijo, porque eu era uma rata, cara, era uma rata desesperada, assim, ó, do queijo, viciadaça no queijo, assim, grudada. E pra você ver, esses produtos que são difíceis de tirar é porque eles são viciantes, assim como o açúcar, assim como a farinha, é vício, né? E aí eu fui Uhum. atrás de fazer um curso de um pessoal muito legal, talvez você até conheça, pessoal da Combi Cura, um pessoal Come forte. cura? Eu É. já fiz o curso deles. Ah, então, isso daí fizemos o mesmo curso. E aí, muito legal, eles têm muitas opções, né, de queijos veganos e tal, um povo muito massa. E nesse curso, eles falaram que o melhor leite para criança é o leite da semente de abóbora. Hum, Riquíssimo em nutrientes. Então, fica essa informação aí para vocês, mães, tirem o leite da vida dessas crianças, parem de expor elas, porque elas ainda não têm como decidir por elas, né? Mas vocês sim. têm. E a gente tem tantos outros, né? O poder que é o leite de coco, né, Wagner? Vamos falar, porque daí tem várias perguntas aí, o que substituir. Fala aí nas tuas receitas, quais são os leites que você Ó, usa na e tal. verdade, assim, eu uso leite de coco para tudo. Já fiz leite de amêndoas, mas ele é caro. Leite de coco é barato. E eu vou agora dar um toque para os seus seguidores, e talvez alguém que é meu também que está por aí, Tem, seus tem, cara, seguidores. tem quase 200 pessoas nessa live, coisa linda. Quase 200 pessoas. Ah. Mandou nos grupos, o Matheus mandou nos nossos grupos. A Tem gente mais mandou aqui também, então massa, massa, que bom. tem mais de 300 grupos. Tá. Então é o seguinte, o que acontece? É, vou dar uma dica de como conseguir leite de coco de graça. Isso, fala sobre isso. Porque o povo fala que é Pode ser? caro e tal, né? Fala aí. De graça. É assim. Mas é o seguinte, a pessoa precisa ter perto da casa dela uma barraquinha que venda coco verde ou um mercado que venda coco verde, né? Mas aí não vai ser de graça no mercado, porque eu acho muito difícil o mercado fazer o que eu vou falar. Se ele fizer, funciona. O que é? É alguém abrir o coco para tirar a água e engarrafar. Se ele fizer isso, o que ele faz com o coco? Ele joga fora. Então, eu descobri isso numa barraquinha, eu vi o cara tirando lá e jogando fora. Falei, escuta, o que você vai fazer com esse coco? Ah, vai pro lixo. Falei, não. Rapaz, está jogando ouro no lixo. Como ouro? É coco. Você vai apodrecer. Falei, exatamente. Antes de apodrecer, você vai fazer o seguinte: toda vez que você abrir um coco, alguns cocos, por favor, você não tem um freezer aí? Se tiver espaço, guarda lá. Se você puder me ligar na hora que você está fazendo isso, eu já venho correndo aqui e eu pego. Beleza. Às vezes ele separava 20 cocos para mim. Eu falei, cara, ninguém colocou canudinho aí, né? Não, ninguém colocou canudinho aí. Certeza. Certeza. Eu já comprava coco lá, então eu tinha amizade com o cara. Então, a primeira coisa na vida que é muito importante é fazer amizade. Aham. Então, fazer amizade com o fornecedor de coco, certo? Amizade. Certo? Amizade sincera. Você vai lá, compra do cara, pá, bate um papo com o cara. Eu falei agora da cura pela alimentação. Pegar amizade com o cara. Beleza. Separar uns cocos para mim. E aí, ele me dava 20 cocos. Eu chegava em casa, cortava os cocos, eu tenho um facão, cortava os cocos, raspava com a colher, tirava a polpa do coco. Põe lá no liquidificador e bate. Você pode fazer um creme de coco, não é nem um leite. Fica delicioso. Delicioso. E sabe qual é o custo disso? Zero. Ou praticamente zero. Vamos dizer que tem gasolina, se for o caso, você caminhou até lá, não sei, gastou chinelo, eu não sei. Mas eu sei que muita gente que segue a cura pela alimentação começou a colocar isso em prática e me dá depoimento. Falar, cara, eu tô tomando leite de coco de graça. Maravilhoso, Certo? maravilhoso. Então, esse cara, para mim, é o campeão. É o campeão. Eu faço chantilly com leite, com, com esse leite. Aí, usando o coco seco, com a polpa do coco seco. A gente está fazendo um curso, inclusive, de confeitaria para falar disso tal. Outra história. Isso, fala, Wagner. Fala sobre isso, cara. Fala dos teus cursos, que o bicho é um maior cozinheiro maravilhoso. Fala aí, faz o teu pitch. Então, na verdade, o que acontece? Hoje, o que acontece? A gente está com um novo cardápio da cura, que tem muito leite. Então, me falaram muito, poxa, cara, é muito caro o amêndoas, não sei o que lá. O que você pode me ajudar para eu conseguir baratear e tal? Então, a gente fez um cardápio novo, com 31 cafés da manhã, 31 almoços, 31 jantares, em que leite de coco está muito presente. Eu tenho lá vários cafés da manhã que o leite de coco faz várias, vai para vários caminhos para dar um paladar da opção. Opção para as pessoas, barato. Uhum. Farinha de coco também é muito mais barata que a de amêndoas. Então a gente desenvolveu pães e bolos em que a gente usa mais a farinha de coco. Ai, Inclusive, a gente travou. sugere. Opa, voltou.
Vai. Travou. Eu tô falando que a gente desenvolveu pães e bolos que a gente usa farinha de coco, de amêndoas. Mas a gente sugere de coco também. Então, assim, o leite de coco é um coringa, ele é maravilhoso. Ele me ajudou a controlar triglicérides, ele ajudou a subir o HDL, ele ajudou a ter disposição, saúde, energia e relativamente barato ou até de graça. Né? Então, hoje, a gente está convidando as pessoas para um evento que vai acontecer dia 5, 6 e 7 de fevereiro, pontualmente às 19 horas e 29 minutos no YouTube, para falar sobre o que está por trás desse cardápio, como é que você compõe, essa dica, tipo, esse tipo de dica que eu dei agora aqui. E algumas pessoas querem o cardápio, querem adquirir o cardápio. Pessoas que já compraram o cardápio de 21 dias, que a gente chama cardápio de 21 dias, em que a pessoa controla a glicemia abaixo de 100 em até 21 dias. Eles querem, cara, eu quero mais opção. Então eu fiquei uns 6 meses só trabalhando em opção, 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 opção. E assim, eu desenvolvi panacota, eu desenvolvi muita coisa. E aí, Cláudio, eu te contei essa história. Eu estava fazendo isso para mim. Uhum. Eu queria dar mais opção para minha família. Então, esse cardápio é um cardápio da minha família. Entendeu? Que eu acho que é acessível para todos. E aí comecei a pensar que tem muitas famílias. Ah, o Matheus me trouxe aqui. Está aqui, ó. E aí eu comecei a pensar que tem muitas famílias Ai, que que lindo. não conseguem ter a grana para uma low carb que eles acham caro. O meu objetivo é fazer barato, é facilitar. E basicamente é isso. Entendeu? Então, assim, o leite de coco é o cara aqui em casa. É o único leite. É o único leite. Eu tenho um leite de coco branquinho agora lá embaixo, que eu usei. À tarde eu fiz um café com o Matheus e tal, tomamos um café aí. E o leite de coco estava presente. Então, Perfeito, eu perfeito. sou suspeito Galera, para vocês falar. estão vendo aí, né? Só não muda quem não quer. Então, olha só, na verdade a gente já tá na segunda jornada juntos, né, Wagner? Novembro a gente A gente tem tava. uma sintonia. Cara, um negócio A massa gente isso. É um negócio massa. Então, olha só pra sempre situar combinou. vocês, tá? Que massa que tá rolando essa sincronicidade de novo. Em novembro isso aconteceu e agora de novo. Eu tô no meio da minha jornada também, com o pensamento trazendo a visão da medicina chinesa. Wagner tá dentro do curso com a gente, é um dos especialistas convidados. A galera tem acesso ao treinamento de suplementação dele lá dentro da formação em dietoterapia chinesa, né? É aluno também, tá aí super dedicado, estudando, muito massa, né? Para poder, inclusive, ter outra visão, além da medicina integrativa, ter a visão da medicina chinesa, o que é maravilhoso. Então, essa parceria é muito legal. E aí, as minhas aulas são às 8 horas da manhã, até o dia 7. Já começou, eu tô num batidão aí desde ontem, parece que é muito tempo, mas desde ontem e vai até segunda, todos os dias às 8 horas da manhã. O Wagner vai estar ao vivo 19h29, é isso? 5, 19h29 a 6 e partir 7. de sexta, não, sábado, domingo e segunda. Sábado, domingo e segunda. Sábado, domingo e segunda, tá? Isso. O Wagner está oferecendo ao final dessa jornada que ele vai fazer a possibilidade da galera adquirir o cardápio dele, que é incrível. Que eu chamo todos os meus alunos para ir para lá, porque meu foco é outro, né? Meu foco é trazer conhecimento da medicina chinesa, equilíbrio dos elementos, a clareza de quais alimentos que você precisa consumir. A gente até tem trocas de receitas no grupo, muita coisa rola, mas eu não tenho, não é? Eu não entrego um cardápio. Então, olha que massa essa sincronicidade, né? Você recebe um puta conhecimento gigantesco no meu curso, mais de 50 horas, e mais treinamento de suplementação, mais receitas com a chefe vegana que tá aí também, eu vi ela passando, mais um monte de coisa que tem lá. E você, junto com o Wagner, no treinamento dele aí, pode receber o cardápio com a visão, né, de redução de glicemia. Cara, perfeito, perfeito. Muito massa que a gente está vivenciando sem combinar, né, essas jornadas de novo, nessa É. sincronicidade maravilhosa. Então, se inscrevam para a jornada do Wagner, com certeza no teu Instagram lá tem, né? Pra galera Tem, se... na verdade, no perfil tem um link para clicar e entrar num grupo de WhatsApp e aí acompanhar por lá, porque a gente vai. Assim, o que acontece? A gente tem uns 4 mil alunos. E muita gente está. Eu quero cardápio, quero cardápio, mas ele não está ainda. Alguém passou por aí e perguntou, eu quero cardápio, mas ele não está ainda disponível. O Osmar está com a gente aqui, ó, cardápio da cura. Então, o Osmar, ele está quase chegando a 50 quilos de eliminação Caraca, uma de pessoa inteira a peso. menos, né? E ele vai estar comigo numa live, na primeira live do dia 5.
Nossa. E assim, tem muita gente, eu quero esse cardápio, mas ele não tá ainda. A gente tá deixando tudo redondinho, não tá, velho. E era uma coisa, Cláudia, para o meu público, para essas 4.000 pessoas. E aí acabou tomando uma proporção um pouco maior e tal, então a gente, né, era uma coisa mais fechada, mas acabou crescendo um pouco. Então, assim, então alguém já pediu, eu quero o cardápio tal, mas não tá. Você vai ter que acompanhar lá e vai ter que estar comigo ao vivo, porque vai ter um descontão para quem, acho que para as 200 primeiras pessoas, né, Matheus? Que vai estar lá com a gente e tal. Então, você precisa acompanhar. Eu quero que você entenda o que está por trás. Por quê? Ó, Cláudio, eu queria voltar um pouquinho na nossa conversa. Vai. Tem 5 artigos aqui que eu gostaria muito que as pessoas soubessem que existe. Sim. E isso está por trás da criação de um cardápio, do que você faz também. Então, por exemplo, você falou com criança. Aqui eu tenho um artigo que o título é como se fosse ensino médio, né? Dieta de dairy, de derivados de leite, leite derivados, para adolescentes. E sabe o quê? Vou colocar a palavrinha aqui, ó. O que ela causa, essa dieta? Última palavrinha aí. Dá para Cara, ver? não dá pra ler, não dá pra ler. Acne. Acne, sim, sim, tá ao contrário, sim. Acne. Tá ao contrário, acne. Então, eles mostram aqui como a ingesta de leite causa acne. Por um motivo muito simples. Você ingere insulina, você ingere IGF-1, você ingere estrogênio, você ingere progesterona, e esses hormônios endógenos fazem você aumentar a produção de hormônios exógenos, né? Exógenos de fora, fazem você aumentar a produção de hormônios endógenos de dentro, e aí você começa a ter uma produção grande de sebo, de oleosidade na pele, e aí você vai ter acne. Uhum. Mas veja, esse não é o único artigo. Aí você tem um outro artigo falando sobre leite de vaca e alergia. As rinites, sinusites da E vida a parte e até a alergia imunológica. alimentar, né? Sim. Sim, aí você tem um outro artigo sobre leite de vaca, alergia versus intolerância. Tá aqui, bem descrito. Você tem um outro sobre o consumo de leite de vaca para meninas adolescentes e acne. De novo. Uhum. Aí você tem o consumo de leite de vaca em adolescentes, meninos, e também acne. Isso para citar alguns. Alguns. Mas você vai encontrar artigos mostrando o seguinte: eu fiz uma relação aqui, era muita coisa, eu fiz o principal. E eu, para não perder de vista, me permitam ler minha anotação. Sintomas de leite de vaca de consumo em adolescentes e adultos, em pessoas de idade adulta. Rinite alérgica, bronquite, asma, síndrome do colo irritável, urticária, enxaqueca, enurese noturna. Para quem não sabe o que é enurese noturna, é urinar durante o sono. Está dormindo e libera urina. Enurese noturna. E déficit de atenção e hiperatividade. Eu estou vendo um garoto na escola com déficit de atenção e hiperatividade, dão remédio para isso que não tratam a causa. Isso, gente, está por trás da elaboração de um cardápio. Isso está por trás da dieterapia chinesa. Uhum. A gente sabe que isso nos motiva a fazer esse trabalho, o trabalho que a Cláudia faz. Uhum. Eu estou no curso dela. O curso dela é perfeito. Você perde o curso dela se você não gosta de estudar isso, se você não quer se aprofundar, se você não quer crescer dentro dessa área e tomar as rédeas da saúde nas suas mãos. Porque ninguém vai tomar por você. Perfeito. Ninguém vai tomar por você. E vão defender os interesses da indústria farmacêutica e da indústria alimentícia. Perfeito. E é por isso que eu criei o cardápio. Certo? Isso, hein, Cláudia, para passar a palavra para você. Isso é adolescente e idade adulta. Na infância, eczema. Sabe essas dermatoses que tem? Caramba! Tem artigos mostrando isso. Vômito. A criança não quer leite. Toma teu leite. Toma teu leite que é bom. Antes de dormir. Leitinho quente. Cólica. A criança toma leite e fica com cólica. Tem mãe que deve estar aí que sabe o que eu estou falando. Uhum. Diarreia. Criança irritada. Irritabilidade. E bronquite e asma. Tem Cara, artigos discutindo isso. Aí vem alguém falando, não, mas isso aí não, porque eu estudo.
Não sei. Meu, assim, A clínica é soberana. exatamente. Assim, várias pessoas aqui relatando as próprias experiências. Ah, meu filho Tô tinha bem. muita acne, tirou leite e derivados e acabaram as acnes. Galera, e quem tá perguntando ainda sobre fórmula de recém-nascido, gente, eu acho que a gente já deixou bem claro ao longo dessa live, né? Quanto mais tempo de exposição o seu filho, pior isso fica. Então, não faça isso com os filhos. Isso tudo vale para todo mundo, tá? Tem muitas outras opções, muitas outras opções. E ó, tá todo Cláudia, mundo posso aqui, interromper? Wagner, querendo comprar teu cardápio, desesperado. Eu também quero comprar teu cardápio. Segunda-feira Tem que, ele vai tem que abrir. esperar. É, tem Matheus que tirou do ar. esperar. Você tem uma ideia? Não tem nada nosso no ar. Assim, só tem assim, as pessoas que entram na jornada, no lançamento do cardápio. O que acontece? Elas têm a possibilidade de acessar um e-book chamado Por que Realmente Engordamos e o que Fazer a Respeito. Isso vai ajudar a entender muita coisa que eu vou falar ao longo das 3 aulas. Né? Então, assim, parece que eu vi alguém aqui, né? Acabou entrando e foi nisso. É legal você entender isso aí. Inflamação, insulina, glucagon. Exato, exato. É Tem coisa. importante. Por isso que eu também conduzo toda a minha jornada gratuita, porque as pessoas precisam entender o processo, saber onde é que elas vão cair. Então, É, segura uma coisa: dia 7 é o dia da tua transformação de saúde, porque às 9 horas da manhã eu abro as inscrições para o meu curso. E às sim. 7h29, 19, o 29, 19h29, logo o cardápio. o Wagner abre o cardápio. Olha essa sincronicidade do Agora, Natal. eu, eu tenho que falar uma coisa negativa do meu cardápio. Eita, Eu vou vamos falar uma lá. coisa negativa. Vou Olha falar, aí. inclusive, só fala bem, né? Vou falar uma coisa negativa. É o seguinte: uma moça chegou comigo e falou assim: escuta, eu tô consumindo esse cardápio aí e eu só tô fazendo, eu tô com 2 refeições por dia. Eu não tô conseguindo fazer mais. É normal isso? É normal. Por quê? Porque ele é muito saciante. Então, se você gosta de comer de 3 em 3 horas, por favor, Não venha. não compre meu cardápio. Não é para quem come de 3 em 3 horas. Então, tem esse ponto negativo. Agora, comer de 3 em 3 horas dá um tiro no seu pé. Exato. Né? Fala do Sobre lado isso. negativo de comer de 3 em 3 horas. Vamos botar esse fogo no parquinho também. Eu vou falar sobre isso amanhã. Pico de glicemia, pico de insulina, corpo inflama, sente cada vez mais fome. Eita, travou. Calma que ele volta. Voltou, voltou. Atrapalha. É o seguinte, quanto maior a tua insulina, mais fome você tem e mais gordura você estoca. E aí te faz comer mais carboidrato, que dá pico de glicemia, que gera pico de insulina, que faz você estocar gordura e ter fome. E você fica num ciclo diabetogênico. Meu cardápio luta contra o ciclo diabetogênico. Eu luto contra isso. Isso é terrível. Então é disso que se trata. E o trabalho que você faz também, Cláudia, vai no mesmo sentido, porque Sim, reversão de resistência à insulina total, está total. lutando contra o ciclo diabetogênico. É isso. Certo? A gente tá lutando a favor da vida, né? Eu acho muito legal isso que você fala, né? Tá no caminho a favor da vida, não a favor da morte, como é essa Sim, indústria alimentícia pesada, né? E olha só esse sim. depoimento para a gente ver que, como infelizmente os profissionais de saúde, a gente não aprende, e eu, como profissional de saúde, já falei isso várias vezes, repito, a gente não aprende o que a gente está falando aqui na faculdade, gente. Então, tem Uhum. muitas pessoas que seguem nesse discurso. E olha esse discurso dessa pessoa que está falando aqui. A Ana Paula trouxe assim, ó. Pessoa idosa pode ter intolerância à lactose? O médico disse que não. Meu Deus! Como assim? Desespera com isso? Caraca, como assim? É Explica, impossível. Wagner, Porque explica. você nasce com. Imagina que você tem um baldinho cheio de enzimas quando você nasceu. Tem gente que nasce com esse balde cheio de enzimas, ele é grande e está cheio. Tem gente que nasce com um baldinho um pouquinho menor, não tão cheio assim. As pessoas que nascem com o baldinho um pouquinho menor e não tão cheio vão morrer antes. É a vida. Não dá para saber como é que vai ser, mas é a vida. É assim que é quando. Quem tem um baldão maior e com mais enzimas, vai ter uma longevidade maior. Tudo bem. Só que com o passar do tempo, a gente vai consumindo essas enzimas. E se faltar enzima, a enzima é o que a gente chama em química, em bioquímica, de catalisador. Ele favorece um tipo de reação química. Por exemplo, a decomposição da lactose. É muito difícil uma pessoa idosa
ter enzima lactase na quantidade necessária para ser bezerrão. E o que eu digo um bezerrão? O cara come um bolo no café da manhã que teve leite na constituição do bolo, os componentes, com iogurte, ou tomando leite com café, ou tomando só leite. Né? Então, assim, o leite é um pouco que onipresente no café da manhã. E, assim, me causa estranheza isso aí, porque eu acho muito difícil que os velhos, né, as pessoas mais velhas, de um modo geral, Exato. estejam bem Já com isso. Não esgotou sei, faz creio que tempo o não. estoque, né? Já esgotou provavelmente faz tempo o estoque. É o que eu acho. É uma loucura. E aí, outro mito aqui, que aí isso é um prato cheio para ti. Vou deixar tu Hum, responder, porque isso aqui é o mito do ano, do século. Para quem tem hum. diabetes, precisaria comer de 3 em 3 horas? Nunca. Nunca comer de 3 em 3 horas. Olha, assim, eu tenho depoimentos, aqui fica espelhado, não dá para mostrar, mas se vocês forem aí no meu Instagram, na parte de relatos, dá uma lida lá, gente. Você clica em relatos, vai aparecer o primeiro relato. Tá assim, alguém que tinha adquirido o cardápio de 21 dias. Estou muito feliz com o tratamento. Há 4 dias, a minha glicemia era 226, hoje 87. 4 dias. O que eu prego no cardápio? O problema que eu falei que eu tenho, o lado negativo. Não comer de 3 em 3 horas, comer menos. É evidente que isso não é interessante para a indústria alimentícia. Nem um pouco interessante. Mas é interessante. Vou chegar aqui perto, eu gosto de falar igual, perto da lente da verdade, né? Igual o Clodovil. Eu gostava muito do Clodovil. Aí quando eu tô com o cabelo grande, agora eu dei uma raspada, Eu né? vou Porque até eu queria gravar com focar outro celular, hein? Vou até gravar. Vai lá, agora tu Então, chamou lente na da verdade. Quando eu tô com o cabelo grande, né, com o topete, aí falou que eu pareço com o Clodovil. Agora que eu raspei tudo aqui, que eu queria focar no conteúdo, eu não queria nada de cabelo me atrapalhando, né? Queria agora, entrei na live aqui, nem lembrei de cabelo. Tá aqui, ó, raspadão. Aí eu vou falar na lente da verdade. É o seguinte. O que eu tava falando? Agora eu tava falando 3 horas. Mas eu ia falar uma coisa, cara. Ah, sim. E aí o que acontece? O cardápio traz esse tipo de situação. O cara come menos e o seu bolso se beneficia. Não é o bolso da indústria alimentícia. Então é óbvio que pregar coma de 3 em 3 horas para os caras é maravilhoso. Eu não estou nem aí para a indústria alimentícia. Ela vai continuar rica e maravilhosa, e os empregos, eu espero que ela mantenha e trate bem seus funcionários, mas eu estou preocupado com quem está aqui e que não é para todo mundo, porque aqui nós somos 3%. Tá? São os 3%. Cláudio, sempre é 3%. Existe 3% que é o pessoal que é diferente. Eu estou preocupado com os 3%. 97% é outra história, eles não querem me ouvir, ou talvez até queiram, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que tem 3% que é a nata, dentro disso que a gente propõe. E aí, esse povo fala que de repente, se eu comer 2 vezes por dia, tá bom. Se eu comer 3, tá bom. Comer 6, tá péssimo. Eu comia 6. Minha glicemia ficou perdida. É É bem isso. importante se dizer também, né, Wagner, que quem tem necessidade de comer muito é porque a alimentação está à base de carboidrato. E aí Sim, você tem pico de glicemia, que tem pico de insulina, que vai lá e recolhe toda a glicemia do sangue, e você tá com fome de novo. Então, sim. e aí, se é essa questão, você tá mais ferrado ainda em relação a diabetes, né? Então, Sim. cara, não dá, mas isso não deveria ser para ninguém. Porque se a Uhum. gente tem uma alimentação rica que nos sustenta mesmo, à base de gorduras boas, proteínas boas, carboidratos complexos, a gente Uhum. vai estender esse período de saciedade por muito mais tempo. E você não tem a necessidade não tem fome para comer de 3 em 3 horas, entende? Então, Exato. isso é uma questão. Por isso que amanhã eu vou falar sobre isso. Eu vou terminar a minha aula falando sobre isso. Se você está comendo a toda hora, é porque a tua alimentação está à base de carboidratos simples. Simples assim, Exatamente. né? Simples assim. Então, quer saber, não sabe o que comer? Cara, vamos estudar, né? Tem muita coisa aí, dentro do curso tem muita coisa, e vai comprar o cardápio do Wagner, porque aí você vai sair dessa dependência. Olha só, Wagner, tem algumas perguntas aqui, ainda tens um tempinho, a gente tá já aí há 1 hora e pouquinho. Hoje, na outra vez, eu tive que sair correndo, né? Sim, E eu fiquei triste por isso. Eu sim. estou vendo aqui 160 pessoas com a gente. Cara, tá E massa, assim, né? eu estou à disposição.
Quanto o povo quiser saber, o que eu puder Então, vamos responder, lá. Ó, evidentemente a gente galera, não fala vocês muito tempo assim, vamos né? botar, vou educar a galera aqui. Vamos botar as perguntas nessa bolinha, na interrogação, que fica mais fácil, tá? Porque o chat tá muito intenso aí. Então, mas vou te trazer essa pergunta, até quero ouvir a tua resposta em relação a isso. Tiveram duas perguntas, tá? Bem, que se repetiram aí. Em relação ao leite de cabra e o leite de búfala, isso é o mesmo Uhum. problema? Como que é? Então, na verdade, assim, não se tem muita literatura a respeito desses leites, porque eles não são assim, como é que eu diria, a maior parte do escopo do que é consumido, né? O que eu vejo muito, eu fiz curso do Lair, ele falando o leite de cabra é pouco melhor, búfala também, mas assim, não é ideal para o consumo humano. Nenhum leite animal é ideal para o consumo humano. Eu diria que talvez seja menos problemático, mas agora, eu gostaria muito de ver artigos e tal, e gente, e pesquisador independente, viu, Cláudia, fazendo os artigos. Porque a primeira coisa que eu vejo é assim, o cara eles colocam lá, os autores declaram não ter conflito de interesse. Cara, aí eu vou lá e entro e vou ver a história do cara. Sim. Aí o cara palestra para a indústria não sei o quê. O cara é o palestrante, speaker, lá sei lá como é que eles falam, da AstraZeneca. De não sei, cara, aí fica muito difícil para mim, né? Porque eu trabalho em um lugar e esse lugar me paga para falar mal da onde eu trabalho. Não existe isso, né? Eu não posso falar, não posso falar real. E aí ele fala assim, tá, mas o meu médico nunca viu esses artigos que você fala. O plantão médico acessa o quê? Ele acessa os congressos da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica vai levar um artigo mostrando que, né, sabe? Então, assim, não vejo muita literatura desses dois leites específicos. Quem gosta de estudar muito essa parte, o Lair, ele, pelo menos assim, até onde eu conheci, né? E já conversei com ele e tal. É isso. Não é uma coisa muito, Uhum. sabe? Melhor. Sim, ó, show. Ó, só para complementar, porque eu vi uma declaração aqui muito interessante, é comer menos para viver mais. Cara, é isso, galera. E aí, aqui, me permita falar um pouquinho de biologia evolutiva, porque eu falo isso no curso, inclusive, né? A gente chegou até aqui com esse desenvolvimento cerebral e DNA com a galera que não comia muito, gente. Era restrição de alimento. Os nossos ancestrais, os Homo sapiens, que a gente já é hoje Homo sapiens sapiens. A galera vivia na savana, não tinha iFood, não era assim disque boi, não tinha, né? Era nômade atrás de alimento. Então, uma alimentação muito variada, alimentação da estação, porque não tinha transgênico e tudo dessas porcaria que a gente tem hoje. E era restrição calórica. Os caras comiam quando tinha comida e se movimentavam. Então, cara, não precisa de nenhum artigo científico para falar isso, tá? Isso é a É, nossa história humana. Se a gente está vivo, é graças a esses caras. Não é o que a gente está fazendo hoje, porque hoje a gente está destruindo esse DNA, esse ancestral que a gente recebeu, com essas porcariadas da indústria. Eu não sei nem o que vai ser dos nossos futuros humanos, né? Mas o que a gente, da onde a gente veio, olhando aí história da humanidade no planeta, foi assim. E foi assim que a gente chegou no desenvolvimento do neocórtex, que é a parte que faz com que a gente pense, e que pouca gente usa isso, né? Muita gente está usando o cérebro reptiliano. O que que é? uhum, Sobrevivência e prazeres, né? sim. E não estão usando o cérebro que a gente, porra, os caras levaram bilhões, milhões de anos aí desenvolvendo, né, esse cérebro que planeja, que entende, que raciocina, que consegue ver a longo prazo onde é que vai dar, que consegue pegar essas informações que a gente está colocando aqui, riquíssimas, né, riquíssimas, a gente tem que compartilhar isso. Eu espero que eu consiga salvar essa live, porque, meu Deus, é ouro isso aqui, para as pessoas terem base de pensamento e não ser massa de manobra da indústria, né? Então vamos usar o nosso neocórtex, lobo frontal para isso. E esses caras que deram origem a gente tinham restrição calórica. Os caras não comiam de 3 em 3 horas, sequer comiam uma vez por dia. E aí tá toda a teoria também do jejum intermitente e tal, né? Dessa parte de biologia evolutiva. Então, galera, é isso. Olha só, Wagner, mais uma pergunta. Hum. Ô, cara, tá bombando de pergunta aqui. Eu vou até dar uma Manda. selecionada.
Se a gente não conseguir Bora. responder tudo, ó, eu vou abrir uma caixinha nos meus stories, o Wagner abre caixinha lá, e aí Pode ser. vocês vão, né? Tá? Então já me desculpando que a gente não vai conseguir responder tudo, né? Isso é uma dúvida que eu também tenho, eu tenho uma percepção em relação a isso, mas eu quero te passar a pergunta primeiro. O que que tu acha do kefir de leite? Hum, Pois é. Na verdade, o que acontece? Eu sempre penso em custo-benefício. Custo-benefício. Eu usei kefir de leite muito tempo, muito tempo. E eu ficava muito de olho de como é que ficava o número 2, né? Sim, Eu quero um número 2 que não suje o papel higiênico. boa. Ponto. Sujou, a gente já. E eu não conseguia isso com o kefir de leite, Uhum, por incrível que pareça. Aí tentamos kefir de água, não sei o quê. O que que eu resolvi fazer que me pareceu mais plausível, mais, sei lá, talvez adequado? É fazer um pool de bactérias. Então, eu tenho fose, lunina, bífidos, pool de bactérias. Né? Tem pré-biótico e probiótico uhum, nesse pool de bactérias. E tomar o pool de bactérias. E aí eu consegui chegar onde eu queria. uhum. Mas eu não fiz só isso. Eu, por exemplo, fiz enema. Tem gente que não curte enema, né? Então, assim, e aí você limpa, se lava o colo. Eu explico isso na escola da cura. E limpeza do fígado, da vesícula. Então, eu acho que a gente fica muito no kefir, não sei o que lá, mas tem um monte de outras coisas acontecendo, né? Então, assim, depende do alimento que você come. Por exemplo, amêndoas, pôr de molho, né? Pôr de molho, eliminar fitato. Então, você precisa absorver bem, tem um monte de coisa que precisa estar acontecendo. Eu tive que fechar as tight junctions, as junções estreitas no meu intestino. Eu preciso experimentar zinco. Então, assim, o que eu vejo é uma complexidade tão grande para você acertar o intestino. E aí parece que o kefir de leite foi vendido como a resposta única para o problema. E eu não acho que é. E ainda vem com caseína, ainda vem com os antibióticos, né, ou não. A gente está nessa dúvida. Ainda vamos fazer um trabalho de coletar amostras. Eu conheço pessoas lá na USP que poderiam analisar para mim. Pô, tá Falar, meu, aí o um que, que tem estudo aí? importante, hein, cara? Isso é legal, vamos ver, né? Se uma hora desenrola uma coisa dessa. É, Os meus alunos da faculdade, eles trabalham com cromatografia. De sim. repente, se trabalha em alguma empresa aí e fala, meu, analisa para mim. Sim, Peguei aí bota os umas alunos amostras para da minha fazer os classe. estudos, né? Pois é, os caras vai Mentorandos. trabalhar. Os caras que gostam de fazer isso aí. Se eu chegar e propor lá, alguém vai falar, meu, eu faço. Né? Sim, Então, se ele está com acesso, porque eu já tive aluno que trabalhou dentro de empresa que poderia analisar com cromatógrafo de fase gasosa. Tem uns sim, tipos de cromatógrafo que fazem isso. Então, então, assim, a parte analítica, se tiver alguém que faz, vai dar o resultado. E a sim, gente tira a teima. Né? sim. Agora, eu não sei, eu acho que não me parece valer a pena o custo-benefício. Talvez o kefir de água, para quem quer algum kefir. Mas aí o alimento é açúcar, né? Aí você tem que pôr açúcar e esperar digerir, Exato, né? exato. Assim, ó, em relação a essa questão do kefir, leite ou água e tal, primeiro que, cara, eu já matei um monte de colônia de kefir, aí eu desisti, porque eu estava me sentindo uma genocida, né? O bicho e aquela questão de comprar açúcar para alimentar o kefir ou comprar leite, cara, começou a me incomodar, né? Então essa é uma questão. Mas em termos, aí tu é químico, tu vai saber muito mais disso que eu ouvi da fala do Dr. Uronal Zancan, que é um dos meus mestres, com certeza tu deve conhecer ele, né? É o cara Com bem certeza falecido. absoluta. Já li o livro, já O cara é conheço, muito bom. O acompanho o livro dele, conteúdo. A Conquista da Muito Super bom. Saúde, está aqui na minha frente, inclusive. O cara é Sim, muito bom. E o doutor sim. Uronal fala que o kefir, os lactobacilos conseguem transformar. Então, o que sobra não tem nada a ver com leite nem açúcar. Mas eu acho que é uma questão de estudar e de ver como é que isso reage no seu corpo. Eu vou falar sobre kombucha e kefir para a visão da medicina chinesa na aula de sexta-feira. Porque não é bem assim, Wagner tá vendo isso, que não é bem assim os alimentos que são tidos saudáveis nutricionalmente para dietoterapia chinesa, gente, não é bem assim que é para todo mundo, tá? Então, esperem para falar dos fermentados, que é bem legal, vou falar sobre isso na aula de sexta.
E aí surgiu aqui, cara, as perguntas estão bizarras, estão aumentando, eu tô ficando preocupada. Olha Ótimo. só, Manda, manda, surgiu uma manda. coisa que eu acho que é importante demais a gente falar, porque é a tua praia também, porque tu bebe não sei quantos trocentos mil litros de óleo de coco. E a Hum. pergunta que surgiu é a pergunta da indústria da doença, da cardiologia, assim, uau! Então a gente tem que falar sobre isso, infartado pode tomar óleo de coco? Meu Deus, deve, né? Vai, Wagner. Deveria. Deve. Deve. Na verdade, é assim. O que que eu vi com o óleo de coco, né? A Cláudia falou isso aí, que eu sou o cara do óleo de coco, porque o que acontece? Eu faço uma estimativa mais para baixo do que para cima, que em 2021, nessa casa aqui, nós consumimos 7 baldinhos de 3,2 litros de óleo de coco. Tá? Cara, é muita Dividindo coisa, aí por né? 3 pessoas, faça a conta. É mais ou menos 7 litros de óleo de coco por pessoa, por ano. É muito? Uhum. Ô, Matheus, é o cara. O que acontece? Estava aqui precisando disso. O que acontece? Eu vi. Triglicérides todo mundo baixo. HDL de todo mundo aumentando, na verdade, ao longo do tempo. Colesterol, meu colesterol 220. Fiquei triste por ele 220. Eu queria ele 270. Uhum. Por quê? Porque eu conheço o trabalho do Dr. Forretti, ele mostra o seguinte, a curva da banheira, de quem come gordura, de quem come colesterol, come ovo. Ovo aqui a gente come uns 6 por dia, 5, 3, depende do dia. Tem dia que não come nenhum. Assim, sabe, sem muito, do jeito que tá. Deu vontade, come, não deu, não come, então. Então, o que acontece? A gente come bastante colesterol, a gente come bastante gordura saturada, e saem uns artigos assim no UOL, gordura saturada mata. O óleo de coco é um grande veneno, né? Cara, Bom, gente, eu comendo cerca de 7 litros de óleo de coco ano passado, eu devia estar bem envenenado, né? sim. Bem envenenado. Quem acompanha meu conteúdo sabe que de vez em quando eu faço um pedal aí de 104 quilômetros, 100 quilômetros, 50. Agora estou um pouco desativado porque eu estou aqui na correria dessa reforma, mas vou voltar com força total. Então, assim, gordura saturada parece que não é esse bicho feio todo. Parece. No óleo de coco a gente tem o ácido láurico. Quando você come, vira monolaurina no teu estômago. Ele é antifúngico. Ele é antiviral. Ele é um bactericida. E aí a gente vê que os países em que a dieta do coco prevalece, as pessoas são soropositivas para HIV, mas elas não desenvolvem AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Cara, que Então, forte. assim, É. por que que ninguém fala isso? Uhum. Né? Não sei. Eu só vejo gente fazendo isso aí que a gente faz, seguindo o cardápio, falando, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô super bem. E para alguns o colesterol nem sobe tanto quanto subiu o meu, para 220. Tem Ah, gente que está com o colesterol total mais baixo. Então, assim, eu não sei, dá para falar muito tempo disso, Cláudio, mas eu queria ouvir você. dá, dá. Mas assim, é aquela coisa de novo, né, cara? Muito interesse por trás, né? Porque só para vocês saberem, a gente acabar essa fala e partir para outra pergunta, tem umas perguntas interessantes ali. A Associação de Cardiologia defende o uso de Becel. Becel, Hum, gente, nem barata come, tá? E tu que é químico sabe que é próximo é próximo da molécula do plástico, só tem uma molécula que é, diferencia, né? é, Defende o uso de Becel e condena o uso do óleo de coco. Então, cara, se isso não é compra da indústria da doença, casada com a indústria farmacêutica pra galera ficar doente, não sei o que é, não. Então, assim, saibam qual é a procedência das é informações que vocês informação. recebem, qual é o conflito de interesse que as pessoas têm, porque a indústria farmacêutica é que patrocina os congressos médicos. Então, a gente não tem uma fala limpa, a gente não tem uma fala ilesa, né? Becel é entupidor de artéria, muito bem, é isso mesmo, assim como os óleos refinados, entupidores de artéria, né? Então, Sim. assim, cara, e quem come óleo de coco de balde, que eu vi um monte de gente falando aí, assim como eu, assim como tu, a gente parece que tá ficando melhor. Então, assim, cara, experimenta, É né? o que eu fiz, experimentar. Eu queria falar Exato. uma coisa sobre a BCA. Quando Fala. eu dou aula de química orgânica, eu falo sobre hidrogenação catalítica. Então, o que que é a BCL? Ou qualquer outra margarina? É um óleo vegetal, um óleo de soja, um óleo qualquer,
que recebeu hidrogênio numa coisa que a gente chama de dupla ligação. E isso é em alta temperatura. Então, nesse processo, surge uma coisa chamada gordura trans, que tem a ver com a posição transversal de átomos. Isso é gordura trans. Uhum. E assim, eu falo disso, eu chamo a atenção dos alunos para isso. Mas ninguém comenta a respeito disso. Tem um evento que é patrocinado pela Associação Americana de Diabetes e a Associação Americana do Coração. E esse evento, na verdade, não é patrocinado, é elaborado por essas duas entidades. Quem patrocina? AstraZeneca, Bayer, todo mundo. Lilly, todos os grandes laboratórios de indústria farmacêutica. E é assim, nunca eles vão falar do óleo de coco. Nunca. Nunca vão falar da vitamina D em nível mais alto. Uhum. Nunca vão falar que a estatina baixa o colesterol, mas para baixar o colesterol, ela baixa a coenzima Q10. E coenzima Q10 é necessário para o coração, porque o músculo cardíaco não pode parar de funcionar nada. Nada. E ele precisa de coenzima Q10 o tempo todo. E aí, a estatina, que é para resolver problema cardíaco, causa miocardiopatia. Causa arritmia cardíaca. Pega um cara tomando estatina por muito tempo, você vai ver que ele tem arritmia cardíaca. Deve ter alguém nessa live aqui que vai comentar isso. Uhum. E muitas Então, outras peraí, coisas, né? Dores das pernas, inchaço, muitas outras coisas. dor no músculo, dor nas juntas. As estatinas, não, Perda de músculo. é uma loucura, uma loucura. Tá. Cara, até perdi o raciocínio aqui que eu ia comentar uma parada bem forte, mas passou. Vamos lá, olha só, vamos voltar pro leite aqui. Tem uma pergunta aqui do normal do colesterol, viu, Cláudia? Depois a Então gente vai lá, responde. fala, antes de eu botar essa aqui na tela. Olha, eu não trabalho, é a Maria Freire. Maria, eu não trabalho com esse conceito de normalidade. Assim. A gente faz o seguinte, a gente usa quartis. Eu acho que você fez curso do Ronal, você entende, né, essa história dos quartis. Agora, quando se trata de colesterol, eu gosto muito do trabalho do Ulf Ravenscoff, um cara muito bom de colesterol. Ele tem um site em que ganhadores de Nobel, cientistas, que não tem rabo preso com nenhuma indústria, dão sustentação para o que ele fala, concordam com o que ele fala. Ele gosta de colesterol alto. Então, deixa eu abordar isso, Cláudia, porque vai lá. fiz uma imersão do colesterol, dediquei algumas horas nesse. É um grande curso que depois eu disponibilizei lá na Escola da Cura e tal. Eu queria trazer um pouquinho aqui, porque essa dor da Maria é uma dor de muita gente. Então, o que acontece? Você vai até o cardiologista, ele vê teu colesterol 148 e fala, acho que está um pouquinho alto, vou te dar estatina. 148. Tá? Um absurdo, mas tudo bem. O que eu vejo? O Ravenscoff, o Dr. Forretti, que são duas pessoas que eu gosto de citar muito, eles trazem que o colesterol mais alto, quanto mais alto, com triglicérides abaixo de 100, na casa dos 80, 70, e HDL, principalmente para mulheres acima de 65, traz longevidade. Quanto mais alto for o colesterol, melhor. Por quê? Porque você precisa dele fazer vitamina D, você precisa dele fazer os hormônios estrogênicos, você precisa dele com uma série de coisas, testosterona, progesterona, por aí vai. Beleza. Posto isso ficando claro, então o colesterol alto é bom, desde que triglicérides e HDL mais baixo. Ah, mas meu triglicérides está alto, meu HDL está baixo. Também não recomendo estatina. Tá? E eu vou dizer o que eu recomendo, que ajuda muito, que é um vitâmero da vitamina B3, que é o hexanicotinato de inositol, 1000 miligramas 3 vezes por dia, 1 hora após cada refeição. Vai ajudar a diminuir triglicérides, aumentar HDL e o teu colesterol vai baixar um pouquinho, mas pouco importa. E o Dr. Forrest traz o seguinte, uma curva da banheira. Vou fazer aqui, ó, curva da banheira. Aqui eu tenho risco de morte. Então, colesterol baixo, 100 e pouco, 110, 150, baixo. Risco de morte alto. Conforme o colesterol vai aumentando, o valor de colesterol está aqui, ó. Conforme o colesterol vai aumentando, o risco de morte vai diminuindo. Quando que o risco de morte fica mínimo? No estudo dele. Pessoas de 60 anos ou mais, 55, 60 anos ou mais. Quando ele fica entre 250 e 290. Esse seria o nível ótimo de colesterol, segundo as pesquisas do Forret. Então, o risco de morte cardíaca, veja bem, é 5,2 vezes maior quando o teu colesterol é 150 do que quando ele é 290, por exemplo.
desde que os outros marcadores estejam mais baixos. E aí tem uma coisa que cardiologista nenhum fala, eu vou falar para a lente da verdade aqui, ó, de novo. Vai, adoro! Lente da verdade. Você precisa saber quanto está o teu fibrinogênio, quanto está a tua homocisteína, Isso, ferritina, tá? os marcadores Risco de inflamatórios. ataque cardíaco. Exato. Câncer, Alzheimer. Como é que está a tua homocisteína? Se nunca te pediram isso, estão te prestando um desserviço, tá? Que é mais que o colesterol. O cara fica enchendo o saco do colesterol, você está com a homocisteína explodida. Está com o fibrinogênio alto. Aí, Cláudio, acontece o seguinte, a pessoa pega um avião aqui e vai fazer um voo até a Alemanha. Fibrinogênio alto, homocisteína alta, fumando, tomando anticoncepcional. Infarta no meio do voo. Isso é mais frequente do que as pessoas imaginam. Uhum. Tá? O Matheus pegou um voo daqui para Minas e a pessoa infartou dentro do voo. No meio do voo. Tá? Então, mais que colesterol. Então, colesterol 250, 290, pessoas mais velhas, joia. Triglicérides a 80, 70, HDL 65, 70, joia. É Exato, isso. exato. Perfeito, Agora Wagner. Essa prossiga. fala, a gente saiu um pouquinho da questão do leite, mas é perfeito. Eu acho que essa fala precisa. Cara, a gente tem que criar um podcast. Eu vou já botar isso aqui, né? Ao Sim. vivo aqui, Conta porque para pessoas a a gente tem que ideia. criar o podcast da saúde, meu, porque tem muita coisa para ser falada. Essa questão de exames é um mundo. Inclusive, tive uma ideia aqui, cara, agora, pá, rolou um download, porque eu vou falar contigo no privado antes, não, pra gente, porque tem muitas pessoas que têm a referência errada, e aqui é importante que seja dito em relação ao exame. O que é a referência de laboratório? Pega a média da população e quem assistiu a minha aula ontem sabe que a população está doente. Portanto, a gente pega a média de uma população doente. E ali se vê os níveis de referência, que é de uma população doente. Então, quem saiu fora da caixa, como tu, como eu, como Laí Ribeiro, como o Ronald Zancan e essa galera fora da caixa, pense em níveis de referência muito diferentes. Porra, nível de referência de vitamina D acima de 50. E lá no laboratório até 25 tá bom. Pô, é metade, né? Colesterol, essa balela do colesterol, que o que importa realmente é o triglicerídeo. Se o triglicerídeo tá legal, como tu bem falou, cara, o colesterol não é o problema, né? E aí os caras não pedem de exames comuns os exames inflamatórios, que é que tu bem trouxe aí. Porra, ferritina, homocisteína, insulina. Galera pede, pede glicemia, mas não pede insulina. Como assim, meu? Como assim? Né? PCR, que não é esse PCR do exame, né, da doença atual, o marcador inflamatório cardíaco mesmo, para ver o nível de inflamação da pessoa. E tá enchendo o saco do colesterol, passando estatina para um colesterol de 240. Meu, pelo amor de Deus, né? Mas isso é o que, gente? E aqui a gente precisa dizer, né, Wagner? Existem médicos e médicos, galera. Tá? Nem eu, nem o Wagner somos médicos, mas existem médicos e médicos neste planeta. Existem médicos dinossauros que não se atualizam. E a galera tá lá nos valores de referência de laboratório. Quem já está nesse outro nível de conhecimento de medicina integrativa já tem outro nível de visão da coisa, né? E da importância desses marcadores inflamatórios, desses exames que marcam realmente se a pessoa está bem ou se ela não está, saber ler um exame laboratorial direito, né? Porque só baseado em referência, qualquer pessoa consegue ler ali o valor de referência do Sim, laboratório. Então, é sim. preciso muito mais. E aí entra, enfim, entra um cara muito bom, que com certeza tu conhece também, que é o Gabriel de Carvalho, o cara é muito bom nessa parte de Sim. exames, né? Eu já fui aluno do Gabriel de Carvalho. Ah, eu sou aluna dele também. Então, assim, por isso que a gente tem tanta afinidade, né? Bom, enfim, vamos fazer mais uma pergunta, gente, e a gente vai encerrar, tá? Porque eu tenho que liberar o Wagner, eu preciso me liberar, amanhã às 8 horas da manhã eu vou estar com vocês de novo. Vamos falar dessa questão, que olha só o que rolou aqui. Gente, o que a gente não conseguir responder, vocês vão nos nossos. A gente vai abrir caixinhas. O Wagner também tá sempre abrindo caixinha. Pô, até sumiu a pergunta. Era sobre. Aqui, ó. Ah, então se o leite é ruim, comer queijo pode? É menos pior? Wagner, antes de te responder, antes de tu passar, eu preciso falar. Isso aí que eu tô com vontade de falar desde de manhã. Galera, assim, ó. Eu fico de cara com quem se contenta com um pouco.
uma saúde menos boa do que ela poderia ser, tá? Então, esse tipo de pergunta me leva a pensar, deixa eu entender a cabeça da pessoa. Se eu posso ter uma saúde ótima, eu vou optar por ter uma saúde não tão ótima, assim, meio miserávelzinha, né? Gente, não faça isso com você, cara. Tem amor próprio, né? E assim, queijo é o leite concentrado. Enfim, te passa essa bola aí, porque eu vou discorrer essa parte do amor próprio amanhã, mas na minha aula. Na verdade, é outra coisa do erro conceitual que eu falo. Se deriva, se é derivado, o, o, Sim. o queijo é um derivado de leite. O que a gente pensa em derivado? Algo que derivou é menos. Ele é um derivado. Ele não é o todo. O que é o contrário no leite. Porque a gente devia falar no queijo? A gente devia falar concentrado de leite, e não derivado de leite. Aham. Entende? A palavra derivado, às vezes, traz na cabeça da pessoa algo que derivou, algo que é menos daquilo. E não é, é mais daquilo. Eu vou fazer um queijo com quantos litros de leite? E aí você tira o soro, tira a água, concentra tudo e come, Uhum. né? Então, assim, eu acho que o queijo é pior que o leite, Uhum. sem dúvida. Quando eu pego o paciente, eu tiro essas coisas. A pessoa fica um tempo sem e fala, cara, a vida é Uhum. outro mundo, é outra vida, é outra clareza mental. Como assim? Né? Ah, e a pessoa sente dificuldade. Eu falo assim, você tem dificuldade para tirar o alimento? É porque o alimento, se dá muito prazer, dá muito prazer. É talvez um dos que mais te prejudica. Porque o corpo, para lidar com aquilo que vai vir, cria endorfinas. E aí o cara fica com um prazer enorme, porque aquele negócio causa um estrago. Uhum. Então, assim, é difícil falar isso num país, né, que consome muito leite, queijo e tal. Uhum. Mas quem quer procurar um outro caminho, ter mais saúde, porque, Cláudia, o prazer, eu sempre pensei numa coisa muito interessante que um professor me disse, eu vou encerrar aqui para você poder falar. Pierluigi Piazzi. Ele já morreu, ele era um professor de física do ângulo, da Almirante Tamandaré, no centro de São Paulo. Uhum. Ele diz o seguinte: existem dois tipos de alunos. O que quer prazer primeiro e o que quer dor primeiro. E eu achei muito interessante o raciocínio, porque o raciocínio é o seguinte: por exemplo, quem quer prazer primeiro, ele fala assim: pô, tem que estudar para a prova hoje? Ah, quer saber? Agora eu vou assistir Netflix. Aí depois eu estudo. Ah, eu tô cansado, é muito chato a vida de escola. Eu vou estudar depois. E aí, então, ele deixa para depois. Aí, nas vésperas da prova, ele tenta enfiar todo aquele conteúdo na cabeça dele e entra na sala de aula assim. Não fala comigo. Se ele tropeçar e balançar a cabeça, bagunça tudo e ele esquece tudo, mistura tudo e vai mal na prova. Então, prazer primeiro. Prazer primeiro significa dor depois. Dor na prova. Agora, tem um cara que quer dor primeiro. Ele fala assim: quer saber? Cara, eu vou estudar agora, porque lá na prova eu não quero sofrer. Ele estudar antes e tal. No nosso caso, não é nenhuma questão de dor e prazer. Porque depois que você muda tudo isso aqui e você começa a tomar as rédeas e cozinhar e começa a desenvolver o teu paladar e não deixa que os outros escolham o paladar para você, o gosto, o prazer de comer, você muda o jogo e faz tudo que tem que ser feito. Talvez tenha uma pequena dor no começo, que Uhum. depois se transforma em prazer. Basicamente é isso. Perfeito. Falasse perfeitamente. Eu falo justamente isso. O prazer imediato vai levar à dor futura. Que não é tão prazeroso tende a levar imediatamente não é tão prazeroso tende a levar a boas coisas no futuro. A gente compara isso a droga, gente. Droga é assim. Se droga não fosse boa, não teria um monte de viciado. Dá algum prazer inicial, mas muita dor futura. E a gente está falando de drogas de alimento. Isso é droga também. É dependência química, né? Dos brancos, do açúcar, da farinha, do leite. Imagina, a gente fez uma live inteira só sobre o leite, né? Que louco. E olha que não abordamos todos os assuntos, mas isso é É. maravilhoso. Então, galera, eu acho que vocês tiveram informação, assim, ó, de ouro. Cara, Wagner, meu Deus, né? Que coisa linda foi essa live. A galera falando, teve gente que até falou melhor live da minha vida. Eu acho que tá nas minhas top máximas também. Achei massa demais, né? A gente tem que evoluir. Eu até quero saber o que a galera acha dessa ideia do podcast. Vou fazer a enquete aqui com a galera, né? O que vocês acham da galera do podcast aí? Pra ver se isso vai. A gente tem muita informação. Voltasse.
Perguntando o que que é. Vou fazer a Ok. enquete se a galera acha que é massa um podcast nosso, né? Pra tocar o terror Sim, na indústria da doença. Porque tem muita pode coisa, fazer. né? Vamos, quero ver, quero ver. E assim, e aí vocês têm informação, quem acompanhou desde o início, e ó, eu vou tentar muito deixar salvo, tá? Vamos ver se o tio Mark vai deixar, né? A minha ideia é deixar salvo. Para É, vocês poderem compartilhar isso desde o início, ok? Com as pessoas, tem muita gente que precisa disso. Gente, quem tá perguntando de ricota, qual é o melhor queijo? Galera, vocês não entenderam, não? Wagner acabou de falar. É queijo, é pior que o leite. É leite concentrado. Então, para de querer assim. Eu sei que esse sentimento de se livrar do queijo é mais difícil do que se livrar do leite. E a galera que quer ficar se agarrando em tudo que pode, né? Mas o importante, gente, é vocês desenvolverem novos prazeres alimentares. Vocês estão olhando para um chefe aí excelente nisso. A Luciana, que passou aqui várias vezes com a gente, que é a nossa chefe vegana que está lá dentro do curso, né? Com um monte de receita incrível de queijos vegetais, leites vegetais. A gente precisa se abrir a um novo paladar. A gente precisa experimentar novas receitas. E tá aí o Wagner para ajudar vocês em relação a isso, um mundo novo, né? Porque aí você vai se livrar dessas coisas que você acha que não existe vida sem leite. Não existe vida sem pão. Não existe vida sem açúcar. E porra, uma coisa que existe é isso. Porque se não existisse, a gente não tava aqui cheio de energia, né, Wagner? Porque vocês estão olhando para duas pessoas que fazem o que falam. A gente não somos dois teóricos, não. Vocês estão olhando pra gente que vive o que ensina. E a gente tá bem, cara. A gente tá bem. Eu tô te vendo bem, né? Infeliz a gente não tá. E se a gente não. não estivesse bem com o que a gente come, acha mesmo que a gente estaria feliz? É porque a alimentação precisa dar prazer também. Mas é aquela virada de chave que você se abre para outros sabores, se abre para aprender outras receitas. Você se abre para aprender com quem já veio na tua frente. Pô, o cara tá aí testando receita há 6 meses que eu acompanho os stories dele e tá lá, ele cozinhando, meu. Porque ele mostra a vida dele, né? O Wagner mostra, ele tá lá na cozinha testando, testando, ele testa 1 milhão de coisas. E só depois que testou beleza, agora tá pronto, né? Então, gente, cola nesse cara, tá? Acompanha a jornada dele. Cola em mim também, porque a gente tem aí conhecimentos interessantes para partilhar. E olha que eu nem falei de medicina chinesa e leite. Vou falar na live de amanhã, né? Ainda poderia ficar mais umas 3 horas aqui contigo pra gente falar sobre isso, mas eu vou falar na minha aula que eu vou dar amanhã às 8 horas da manhã. Então, cara, é uma reunião de informação tão grande. E vocês que agora têm as informações, façam as suas escolhas. Simples assim, livre-arbítrio. Não acredita em nada que a gente falou. Eu acho que é legal a gente falar isso. Para, inclusive, tirar o conflito de interesse. Porque pode até ser, até eu vou jogar uma bomba aqui agora, Wagner, porque tu é dos meus, tu é bom da bomba também. Vou jogar uma bomba que pode até ser que tem alguém aí da indústria do laticínio falando. Eles estão falando tudo isso para vender o cardápio do Wagner. Eles estão Uhum. falando tudo isso para vender o curso da Cláudia. Cara, certeza deve ter alguém nessas 180 pessoas, de repente, pensando isso. E eu só lamento. Então, eu digo para você assim, ó, não acredita em nada que a gente falou. Testa. É, Tira da tua vida 1 semana. Testa em ti e vê e depois volta só para falar pra gente. Eu realmente era é. aquela pessoa que desconfiava de vocês, tá? E aí eu testei. E cara, não é que deu certo? Então, bicho, é isso. Eu termino a minha fala e vou passar para te terminar. Não acredita em nada que a gente falou. Testa. Exato. Na verdade, Cláudio, eu termino aqui com o Matheus me chamou a atenção para uma coisa manifesta, né, Matheus? Um manifesto da gente, né? Para ver se você está alinhado comigo, você vai entender meu manifesto. Meu manifesto é o seguinte: eu sou um controlador de glicemia. Se alguém me perguntar o que que eu sou, acho que eu vou falar isso aqui da próxima vez. Eu sou um controlador de glicemia. Eu vivo segundo a cultura da vida. Eu tomo as minhas decisões. Tome as suas, a Cláudia acabou de falar aí. Eu só como alimento de verdade. E eu ajudo pessoas a fazer o mesmo. É isso que eu faço. Ai, que coisa Valeu, boa. galera. Obrigado, Cláudio.
Excelente, querido. Olha, é um prazer enorme. Eu tô colada em ti, né? Tu já viu, eu tô colada em ti, pá. A gente tem muita coisa para falar pela frente. É, e muitos projetos, tô com umas ideias aqui na minha cabeça que a gente vai desligar Ótimo. lá e eu vou te mandar o áudio, porque a gente tem que juntar forças, né? Porque, como tu Sim, falou, são 3% só. A gente fala para 3%. Mas 3% é galera, cara, é muita gente, a gente. né? Só que são 3% contra os 97 que vão achar vocês que estão ouvindo a gente, vão achar vocês tudo doido. Assim como acham a gente doido, né, Wagner? Então, Sim, sejam bem-vindos ao mundo dos loucos, que questionam, que não aceitam, que testam na própria vida. Esse é o nosso mundo. E é o mundo da galera que quer salvar os 3%, se a galera quiser. Porque eu acho que tu já tirou esse peso da tua bagagem, assim como eu tirei também. Eu vou fazer a minha parte. Vou fazer a minha sim. parte. Quem quiser seguir, maravilha. Volta só para me contar depois o que que vocês vivenciaram. Quem não quiser seguir, desejo luz para você também. E é assim. E quem quiser colar na gente, a gente vai estar aí permanentemente doutrinando pela vida, pela saúde, pelo manifesto que tu acabou de falar que eu quero copiar esse manifesto aí, vou sempre botar o teu arroba, não é? Querido, muito obrigada por tudo. Tamo junto, tamo Valeu. junto. E Tamo quem não junto. teve as suas dúvidas respondidas, desculpem, mas vão nos nossos stories lá que a gente vai abrir as caixinhas Isso. para vocês poderem botar lá e a gente continuar falando sobre esse assunto. Amanhã, às 8 horas da manhã, quero terminar essa live fazendo esse convite. Eu vou estar ao vivo e a minha aula vai começar falando sobre o leite. E eu trago dois artigos: um artigo da galera da diabetes e o outro artigo do povo dos metais pesados. E aí você vai Uhum. fazer a sua escolha também, né? E é isso. E a gente segue o baile porque tem muita coisa para ser compartilhada neste mundo. Querido, gratidão, foi o máximo. Beleza. Obrigada, Tamo galera. junto. Valeu, Cláudio. Tchau, tchau. Valeu. Beijos. Beijo.